Boa noite a todos, agradecendo aí todo mundo novamente aí pela presença. Hoje quem vai ministrar a aula do nosso curso de Educação Continuada é o Dr. René Cusabara, um colega nosso da Sociedade Brasileira de Coluna, sempre aí nos ajudando aqui a Regional São Paulo também. Então, atendeu prontamente o nosso convite. Vai proferir a aula aí sobre as espondilolisteses degenerativas. E o Dr. René, atualmente, né, ele tem serviço de residência, ele está com os residentes dele na Santa Casa de Santos. Então, um colega aí que tem bastante experiência na área. Então, vamos aproveitar para aprender bastante, tirar as dúvidas com ele. Antes de dar início formalmente à reunião, a gente vai pedir para rodar o vídeo do nosso patrocinador. Aí, na sequência, a gente já chama o Dr. René para começar a aula. Uma boa noite aí, boa aula para todo mundo. This animation presents the Polaris 5.5 spinal system. It is an innovative pedicle screw system created to offer streamlined lumbar fixation that uses a unique locking mechanism. Degenerative disc disease of the spine is well known and identified by spine surgeons and systems designers. Treatment of this condition with spinal implant devices to fuse the degenerative vertebral motion segments is the fastest growing orthopedic segment, second to joint replacements. Helical flange technology provides a unique locking mechanism for the screw and plug interface incorporated in the Polaris 5.5 spine system. The upward-facing plug flanges are matched with the downward-facing screw seat flanges. Helical flange technology minimizes seat splay, cross-threading, and eases plug insertion. Helical flange locking mechanism is Biomet Spine's platform for the Altius Mini Occipito-Cervico-Thoracic Posterior System, Polaris 635 Spinal Fixation System, Deformity Derotation System, and the Ballista Percutaneous Screw System for a minimally invasive approach to spine fusions. With helical flange technology, Biomet Spine provides a unique locking mechanism for posterior spinal fixation from the occiput to the ilium. The Polaris 5.5 system offers 4.75, 5.5, 6.5, 7.5, and 8.5 mm diameter standard multi-axial screws. Multi-axial reduction screws are also available in 5.5, 6.5, 7.5 mm diameters. The multi-axial screw provides 60 degrees of total angulation for maximum range of motion specific to the needs of patient anatomy. Friction fit of the screw head allows the seat to remain in the desired position after insertion into the pedicle. The thread of the screw is designed for easy, safe, and efficient insertion into the spine for maximal bony purchase and strength. The Polaris 5.5 instruments are designed to ensure precise, ergonomic handling functionality. Instruments unique to the Polaris 5.5 system include the screwdriver, plug starter, rod persuader, and torque instrument. The Polaris 5.5 multi-axial screwdriver is a one-piece design incorporating a safety locking mechanism to ensure the ease of use and maximum efficiency. The screwdriver and coordinating modular handle provide tactile feedback to confirm proper trajectory while inserting the screw. The double-end plug starter incorporates a press-fit design to capture the plugs, while the double-end feature allows for faster plug introduction for efficient use of OR time. The rod persuader offers power, control, and effectiveness when persuading the rod into the screw seat. The double-end plug starter can easily be inserted through the persuader to capture the rod.
torque of the completed instrumented construct is the final step in the technique. To minimize torsion forces during this step, a counter-torque handle is featured with the Polaris 5.5 instrumentation. The Polaris 5.5 system with helical flange technology is a simple and efficient system for secure stabilization of the degenerative diseased spine. Gostaria de agradecer novamente a Life Spine, que é o patrocinador aqui dessa aula de hoje. E agora, oficialmente, chamar o Dr. René Kuzabara, para ir compartilhando a tela. Obrigado novamente, Dr. René. E vamos começando, lembrando todo mundo preencher a lista de presença. Pode colocar as perguntas, as dúvidas aí no nosso chat, que nós vamos estar lendo aí durante a apresentação. E assim que acabar a aula, a gente faz essas perguntas do chat e vocês vão poder destravar aí o vídeo e o microfone e abrir para fazer perguntas diretamente aí para o Dr. René. Boa aula, obrigado, Dr. René. Pode iniciar. Estão ouvindo bem? Sim. Sim, tá ótimo. Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Queria parabenizar vocês três, principalmente aí, o Franz, o Eduardo e o Ayrton, pela essa iniciativa que vocês estão tendo de educação continuada, que acho que está sendo um sucesso, está tendo uma boa audiência, né? Então, para mim, cabe falar sobre espondilolistese degenerativa de baixo grau. Então, falando um pouquinho de cronologia, em 1930, Junghans denominou o termo pseudoespondilolistese, que é o escorregamento com integridade do arco neural. Em 1982, Kirkland e Willis e Farfan concluem que a degeneração ocorre em 3 fases sequenciais, que é a disfunção, instabilidade e depois a restabilização. Em 1990, McNabb e Newman descreve a forma de patologia adquirida e Marques e Bartolozzi, em 97, dividindo em primária e secundária. Na classificação etiológica de Wiltz e Newman modificada, a gente vai ficar só com a tipo 3 degenerativa. A espondilolistese degenerativa ela é mais frequente em L4 e L5, bem mais do que nos outros níveis, 6 a 10 vezes mais que nos outros níveis, e segunda L5-S1. 5 a 6 mulheres, mais ou menos, sexo feminino para 1 do masculino. As mulheres acima de 40 anos têm uma prevalência maior. O escorregamento ele é diferente do escorregamento displásico ou istmo, que ele raramente ultrapassa os 33%, então eles sempre se concentram em grau 1 ou 2. E a progressão, na verdade, ela ocorre nem sempre, mas em torno de 30% dos casos. Para indicação de cirurgia, são pacientes que apresentam ou uma lombalgia ou uma lombocetalgia resistentes ao tratamento clínico. Com o escorregamento, você costuma ter sintomas de estenose de canal persistentes, e isso pode levar ao tratamento cirúrgico, um déficit neurológico progressivo, e lembrar que a progressão nem sempre é de indicativa para a cirurgia. A gente tem duas formas, né? A primária, que é a mais comum, é a translacional L4, L5, sempre com degeneração discal, podendo ter até uma vértebra de transição ou a megapófise em L5, sobrecarregando e levando ao escorregamento adjacente. Então, tomar cuidado com essa história do radiologista, ele acaba chamando de VT muitas vezes, né? E isso aí às vezes acaba confundindo a gente. Quando você tem escoliose degenerativas, eles levam a laterolistese e causam estenose. Nesses casos, a descompressão isolada geralmente não é indicada, sendo necessária a descompressão e artrodese. Essa é uma clássica primária, então você tem a degeneração, então ela acaba tendo uma degeneração do disco, né? E uma diminuição da altura, perda da articulação, uma artrose, e acaba evoluindo com esse escorregamento.
A secundária seria a iatrogênica, né? Ou que é secundária a um procedimento cirúrgico. Então, pode ser ectomia, quando você acaba comendo muito, caprichando muito na laminectomia, né? Invadindo a articulação mais do que 50%. Pós-laminectomia também, em pseudoartrose, ou numa degeneração do disco adjacente, que acaba evoluindo com a espondilolistese também. E o tratamento cirúrgico depende dos sintomas apresentados. Essa aqui é uma espondilolistese no nível adjacente, né? Então, você tinha uma artrodese de L3 ao sacro e acabou evoluindo com uma retrolistese L2, L3, uma instabilidade com uma hernia de disco. Aqui está o resultado, os parafusos de L3 estavam com soltura e foi feita uma artrodese de L1 até o sacro. Justamente, a gente incluiu um nível a mais porque o L3 tinha soltura dos parafusos. O quadro clínico, na verdade, ele pode ser um achado de exame. Então, os pacientes de idade, a gente acaba pedindo uma radiografia ou até uma ressonância por algum sintoma leve e você pode ver a espondilolistese. O que eu costumo dizer é que todo paciente aguenta a dor nas costas, mas a dor na perna é que é o grande problema. Então, o paciente pode ter lombalgia, mas raramente ele suporta muito tempo de dor ciática. Sintomas, conforme o escorregamento, acaba dando uma estenose do canal, e um dos sintomas é a claudicação. E a radiculopatia, normalmente, é a compressão no recesso lateral. Então, você vê aqui uma tomografia esquerda, uma ressonância direita, mostrando o axial. Então, você consegue ver aqui o estreitamento do canal, que costuma dar sintoma de dor lombar, e a estenose foraminal aqui bilateral, né, podendo dar a radiculopatia. Lembrar desse quadrinho sempre, né, da claudicação, a diferença da claudicação vascular e neurogênica. A vascular é com distância fixa, piora ao caminhar, tem a piora da dor em aclive, teste da bicicleta, né, da vascular ele tem piora, pode ter alteração de pele, e lembrar que o paciente geralmente não tem dor lombar. Na neurogênica, o paciente tem piora sentado ou deitado, melhora no aclive, teste da bicicleta é negativo, os pulsos normalmente estão presentes, e você pode ter, geralmente você tem dor lombar. Aqui só para citar com as casos de Russolive, a gente lembrar do equilíbrio sagital, mas como a gente está falando de espondilolistese degenerativa, mas não tão grave, a gente guardaria o problema do equilíbrio sagital mais para quando você tem 2, 3 níveis de escorregamento. Os exames subsidiários, o padrão ouro é a ressonância magnética, onde você consegue ver os discos, os ligamentos e o escorregamento também. Outro exame que a gente pede bastante é a tomografia, para poder ter certeza de calcificações, saber se ela é fixa ou se ela é instável. E eu acho que o principal exame para a gente é o raio-x dinâmico, para a gente poder dar o tratamento e a conduta. Aqui a gente vê inflexão e extensão, a diferença da angulação entre os platôs vertebrais. Outros exames que a gente às vezes pede, a eletroneuromiografia, em geral ela é normal nesses casos, a não ser quando você tem a ciática com déficit motor, né? Que geralmente para a estenose ela é normal, ela é útil quando você tem vários níveis para tentar saber qual é o nível exato, e para evitar a judicialização no pós-operatório quando você tem alguma complicação. A cintilografia óssea serve para diagnóstico diferencial, como infecção, e quando você tem pseudoartrose pós-operatória. Eventualmente, a gente faz uma mielografia, ele é um exame dinâmico, né? Então, mas é mais em casos de pacientes que têm marca-passo não consegue fazer a tomografia, ou pacientes que têm implante de materiais de aço que não seja de titânio. A mielotomografia, ela é um exame estático também, a gente não costuma utilizar para espondilolistese. E aí o tratamento? O tratamento vai depender muito se você determina que essa espondilolistese ela é estável ou instável.
Aí eu pergunto, tudo é possível? É a patologia de maior variedade possível de tipos de tratamento. Não existe consenso na literatura, entre os colegas, por isso tudo pode ser possível em espoliolistese degenerativa de baixo grau. O raio-x dinâmico, então, ele é fundamental, por quê? Que numa estabilidade, numa coluna estável, você pode fazer uma descompressão. Se você tem instabilidade, aí você é obrigado a fazer a artrodese. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa espoliolistese degenerativa L5-S1, e a gente consegue notar que praticamente não existe disco. Você tem uma calcificação anterior e não tem movimento. Então, a gente considera como estável. Estável, não tem estabilidade, não tem movimento, então você pode partir para uns tratamentos menos invasivos. As infiltrações, elas são bastante interessantes nesse momento. Então, você pode utilizar como um terapêutico mesmo, né? Ou até um bloqueio de prova. Então, você quer saber qual a raiz exatamente que esteja causando sintoma, quando você tem suspeita de 2 ou 3 raízes pinçadas. E ela pode ser de várias formas. Aí depende da experiência do cirurgião. Então, pode ser peridural, foraminal, facetária, e no caso de uma melhora bastante importante, você pode tentar fazer depois da radiofrequência para ter uma maior durabilidade. Esse slide aqui eu roubei eu estava procurando para aula, eu roubei do Instagram do Eduardo Yunes. Esse aqui é um trabalho de 2011 da revista Coluna, feito pelo pessoal do servidor estadual, que fez um trabalho com infiltração facetária, onde teve resultados satisfatórios em 73% na primeira semana, um baixo índice de complicações. Quando você tem a estabilidade, então é possível você fazer cirurgias menos invasivas, descompressivas, tirando parte da lâmina, uma hemilaminectomia, ou uma recalibragem, que é você abrir mais partes moles sem invadir muito a articulação. Essa aqui é uma descompressão Wildertop, esse é o caso uma foto do Alexandre Sadal, onde ele faz uma osteotomia longitudinal do processo espinhoso. Então, você coloca um afastador e consegue ver as estruturas de dentro do canal. Aí você consegue tirar com o Kerrison ligamento amarelo, que sempre está espessado, que é causa sempre da compressão, e retirada de parte óssea também, sem comprometer a articulação. A gente tem também, hoje em dia, a cirurgia endoscópica, eu acho que é um avanço muito grande tecnológico. O método que a gente utiliza é a transforaminal para fazer a descompressão nas espondilolistéses estáveis. Tem a técnica do Tonchide, que a gente está se familiarizando agora, que faz um acesso mais transósseo, e é muito vantajoso, porque tem um tempo cirúrgico pequeno, é possível até fazer com anestesia local e sedação, uma perda sanguínea é mínima, você precisa de uma analgesia muito leve no pós-operatório, e geralmente a gente está alta no mesmo dia, levando a uma alta precoce. Aqui é um paciente com uma espoliolistese, com uma estenose do canal do lado direito, a passagem da agulha e a passagem do endoscópio. Isso aqui só para mostrar um pouquinho da técnica. Foi feita a abertura óssea e está sendo feita a liberação óssea com Kerrison dentro desse túnel que é criado pelo Tonchide. Bom, nas instáveis, então, a gente pode fazer os sistemas dinâmicos? Será que tudo realmente é possível? Então, em estabilidade, foi criado esse sistema, que é um parafuso dinâmico, onde você tinha os parafusos fixos nos pedículos e uma camada de poliéster para impedir a
a extensão e uma fita por dentro desculpa, uma fita interna de, de, de material, de um tecido, né, material de tecido, e por fora um silicone. Então, ele diminuía a mobilidade sem fazer a fusão. Os estudos clínicos mostraram que os resultados são semelhantes à fusão em alguns trabalhos, alguns até com piores resultados no prazo de 24 meses. Realmente tem uma menor dor pós-operatória a curto prazo, mas acho que é mais por conta da via de Wiltz. Teve uma alta taxa de soltura, em torno de 20%, principalmente no sacro, leva a um efeito cifótico em geral, as taxas semelhantes de degeneração adjacentes foram encontradas e uma maior taxa de infecção pós-operatória. Ou seja, esse método foi abandonado. E os espaçadores interespinhosos? Chegaram no mercado inúmeros tipos de espaçadores, né? Alguns rígidos, alguns mais moles, de espuma. Então, foram criados vários tipos. Os trabalhos realmente mostraram que houve um aumento do diâmetro do forame do canal, então teve melhora, uma certa fixação, mas houve uma diminuição do arco de movimento em flexo-extensão do nível instrumentado, então diminuía de forma mais acentuada, não tinha alteração na cinemática e degeneração dos níveis adjacentes. A maioria dos trabalhos da época compararam o sistema com a descompressão isolada, por isso que teve melhora. Teve uma alta taxa de revisão por falha de tratamento e alta taxa de recidiva em cirurgia perna discal. A minha experiência, eu não fiz nenhum, mas eu tive 15 pacientes que eu retirei o sistema e todos viraram artrodese. Então, também o sistema foi abandonado. Então, nem tudo pode para o tratamento cirúrgico. O tratamento de escolha, padrão ouro, realmente é a artrodese. E tem que ser uma artrodese 360, por quê? Porque a artrodese com cage, na parte anterior, ele diminui a sobrecarga nos parafusos, evitando a quebra. Ela pode ser anterior, hoje em dia a gente tem o ALIF, o OLIF, que é oblíquo, póstero-lateral, TILIF, e o lateral LLIF. Aqui é um caso cedido pelo Rodrigo Amaral, paciente de 50 anos, que apresentava essa hérnia de disco, uma instabilidade, por isso que é importante radiografia dinâmica, né? Para a gente poder observar a espondilolistese, realmente aqui a instabilidade bastante importante, e foi feito primeiro por via lateral um X-Leaf, né? Extremo lateral, e depois a fixação posterior com parafusos percutâneos. Aqui é um caso do Eduardo Yunes, a gente tem uma espondilolistese degenerativa 4-5, mostrando aqui a ressonância também, a estenose do recesso lateral esquerdo, né? Bastante alteração inflamatória nas articulações, e foi feito um ALIF travado, né? Parte anterior, e depois uma fixação posterior com parafuso pedicular percutâneo. Então, a grande vantagem da via anterior ou lateral é que ela pode ser realizada numa única via, se você fizer o cage com travamento, né? E acaba sendo bem menos dolorosa no pós-operatório imediato. Estão sujeitas às complicações não habituais para o cirurgião de coluna, como lesão de ureter, hernia abdominal, ejaculação retrógrada, e a pseudartrose, eu acho que é muito pelo enxerto que a gente utiliza. Eu acho que a hora que você descobrir um enxerto que seja biologicamente bem mais compatível, acho que a gente vai ter um índice de pseudartrose muito, muito pequeno. Necessita de cirurgião de acesso, eu acho que é uma segurança para a gente, né? A gente sabe de algumas complicações abdominais, e se essas complicações forem feitas por cirurgião de acesso, eu acho que juridicamente a gente tem uma proteção. Se é feita por um cirurgião de coluna, nem sempre a gente tem essa proteção. E lembrar que uma cirurgia abdominal também tem uma recuperação difícil, já posterior a gente consegue reoperar várias vezes com as complicações gerais que a gente tem e está acostumado. Esse aqui é um artigo falando em 2015 sobre complicações vasculares do LLIF, bastante pequena,
1 em 900 para lesões maiores, 4 para 900 lesões menores, 5 para 1.000 praticamente, muito pouco. A maior complicação que você apresenta no método é a parestesia transitória, né? Até às vezes com perda de força por causa da abertura no meio do músculo psoas, mas que com a diminuição do tempo para 17 a 20 minutos, que está sendo preconizado hoje em dia, a parestesia diminuiu bastante, esse número caiu muito. Então, aqui a gente tem uma espondilolistese L4, L5, com uma discopatia L5-S1, e foi realizado o MIST-LIF. Então, uma via posterolateral, de um lado a gente faz a fixação, do outro lado a descompressão e a colocação do queijo. Isso aqui é um trabalho que o Alexandre Aprile apresentou no 14º Congresso de Cirurgia Espinhal, e mostrando o parafuso facetário. Acho que também é uma solução bastante interessante. Do lado, você faz a abertura de um lado e do outro só a fixação com o parafuso. O Viale tinha uma experiência muito grande, muito tempo atrás, ele fazia o queijo anterior, o Alif de titânio, né? Que fazia esse parafuso posterior percutâneo. Esse aqui é o trabalho do Spine. Então, na verdade, é para mostrar só que os resultados clínicos são semelhantes em 2 anos, tanto do TLIF com o LLIF, né? Sendo que na via anterior você tem a menor dor pós-operatória no início e uma menor perda sanguínea do que o TLIF. Mas os resultados são bastante semelhantes. Em termos de complicação que a gente pode ter, aqui é uma complicação, é uma migração do queijo. Essa paciente, depois de 1 ano, começou a apresentar soltura dos parafusos de L4 e o queijo acabou migrando. Então, isso aqui é mostrando o queijo, que realmente esse é um grande problema. A gente tem uma consolidação muito pobre no queijo. Então, quando mudar a gente conseguir descobrir melhores enxertos, eu acho que isso aí vai diminuir bastante. Aqui é soltura de parafusos, esses parafusos estão bem soltos, acaba tendo uma pistonagem, o paciente tinha bastante dor, foi feita a revisão. Falência de material, levando a pseudoartrose, pode ocorrer também, né? O paciente aqui com 4 anos de cirurgia, houve quebra e começou a apresentar dor depois de 4 anos. E a infecção, né? Isso aí eu acho que é o pior problema para a gente. Infelizmente vai acontecer 1 em 100, 1 em 200 para todo mundo. Essa daqui é uma discite pós-operatória ainda, o paciente já tinha 2 anos de operado e teve uma discite no nível adjacente, né? Felizmente, o paciente evoluiu com cura do processo infeccioso, a gente tratou com antibiótico terapia, ela ficou com essa deformidade, mas não quis operar novamente, estava sem dor e consolidada. E as complicações neurológicas, não digo que elas sejam facilmente evitadas, né? Às vezes até com a monitorização a gente acaba tendo, mas esse é o colega Ricardo Ferreira, nosso amigo, acho que é o grande protetor do cirurgião de coluna, né? Hoje em dia aqui em São Paulo, no interior, em outras capitais também ele vai. Tem um grupo muito grande e eu acho que é bastante importante para a gente evitar essas complicações neurológicas tendo essa monitorização intraoperatória. Em resumo, quando você tem a espondilolistese na radiografia dinâmica, ela é estável, você pode fazer as infiltrações ou até uma descompressão simples. Se ela é instável, aí é obrigatório e mandatório fazer a artrodese sempre 360, certo? Então, é bastante, a gente pode fazer tanto as infiltrações analgésicas ou bloqueios teste nas estáveis, e, teoricamente, quanto menos invasiva a cirurgia, você acaba tendo menor dor no pós-operatório imediato. E sempre, eu acho que é bastante importante a gente customizar o preço da cirurgia para não matar a galinha dos ovos de ouro. Obrigado. Muito bom, Renê. Um cara que tem uma prática muito grande nessa área. Tem alguma pergunta no chat aí, Hertinho? Agradecer ao Dr. Renê novamente. Obrigado pela aula, Dr. Renê.
Agora vamos abrir para o pessoal aí dar uma sabatinada. Pessoal, quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Quem por acaso se sentir mais acanhado, escreve no chat que a gente faz a pergunta para o Renê. Renê, eu vou aproveitar e vou sugar um pouco do seu conhecimento aí. Você costuma pedir radiografia em pé para os pacientes? Ou a gente pede a radiografia em pé ou pede a dinâmica, né? A flexão e extensão. Eu acho que tanto uma como a outra você consegue obter a imagem da espondilolistese. Realmente, quando você faz a tomografia, tanto a tomografia quanto a ressonância, são exames que você faz deitado. E pacientes que têm essas espondilolisteses degenerativas, principalmente de baixo grau, elas retornam, elas recuam, né? Então, é bastante comum a gente ver ressonância praticamente normal, e quando você faz a radiografia, você vê uma instabilidade. Então, chegando aí, parece aí as ressonâncias dinâmicas, né? Que faz o paciente sentado. Aí eu acho que deve mudar bastante o nosso diagnóstico, mas a gente é bastante comum a gente ver ressonância praticamente normal, ou que o laudo é normal, né? E você, quando faz a radiografia, você tem uma pequena instabilidade. No dia a dia, Renê, qual a via que você tem utilizado mais para fazer as suas abordagens? E você tem reduzido sempre 100%? Então, depende muito do material, né? A maioria, eu costumo pedir material que tem aqueles parafusos de espondilolistese, aqueles parafusos com o pescoço mais alto, eu consigo reduzir um pouco. Alguns eu só faço a fixação in situ mesmo, acabo fazendo a descompressão mais ampla. Eu acabo escolhendo, nos pacientes mais jovens eu faço mist lift. Nos pacientes mais velhos, eu prefiro caprichar na descompressão e faço a fixação aberta mesmo, viu? Então, acho que metade dos pacientes eu acabo fazendo aberta, mesmo porque a carga de raio-x que a gente toma hoje em dia, nossa, acho que está muito grande. Quanto menos invasiva é a cirurgia, mais raio-x a gente está tomando, né? Eu não sei se no futuro isso vai ser algum problema para nós. Os trabalhos não mostram grande coisa, mas teve um trabalho do Elton, putz, que assustou, né? Que ele fez em cadáver para vertebroplastia, punção de vertebroplastia em cadáver, e o cirurgião tomava mais radiação do que o cadáver, né? Então, o técnico raio-x, ele botava no quadradinho, esse cara tomava uma certa carga, mas o cirurgião tomava mais carga que o paciente, que o cadáver. Então, eu acho que é um alento que a gente tem que ter. Eu acho que é fundamental a gente pressionar os hospitais a comprar esse avental de tungstênio mais leve, né? Porque aumenta muito a nossa resistência intraoperatória. A gente fez um curso semana retrasada, ficamos 8 horas com o colete. Quem levou o colete ficou bem. Quem não levou, acabou com lombalgia, né? Acho que foram 8 horas de curso com 1 hora de intervalo. Tem um questionamento muito grande que a cirurgia minimamente invasiva é boa para quem, né? Então, eu acho que a gente tem que ter no nosso arsenal. O que eu costumo fazer no consultório? Para a secretária, eu faço tudo. Então, o paciente liga lá, o doutor faz, doutor faz. Doutor faz minimamente invasiva? Faz. Doutor faz isso? Faz. E aí, dentro do consultório, a gente opta pela melhor opção. E aí, eu acho que você tem que ter um jeito de conversar com o paciente para indicar a melhor solução para ele, né? Tem muito paciente que chega com a escolha da internet para fazer, eu quero esse sistema desse jeito aqui, com esse vídeo aqui. E às vezes é difícil até de você convencer contra. Mas não adianta você chegar pro paciente, não, isso aí eu não faço, não vou fazer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que conversar com o paciente, porque afinal de contas a internet está aí, a informação é livre e solta, né? E aí a gente tem que
tentar ajudar o paciente, mas às vezes é difícil. Muito bom. Eu concordo com você. Acho que aproximar o paciente e ele ter a noção técnica de que realmente conhece as indicações e explicar é essencial para decidir qual a via e qual o procedimento. Para os mais jovens, eu acho que é difícil, né? Porque o cara está lá no ambulatório do hospital, chega desse jeito, meio que intimando o colega ali jovem, 5, 6, 7, 8 anos de formado, é difícil, né? Agora, você está lá no consultório, a gente que é mais velho, o cara sabe, ele vem no teu consultório a maioria das vezes porque ele te conhece, viu em algum lugar, tem algum apontamento e tal. Então, discutir com você, às vezes ele não vem de forma tão incisiva, mas o pessoal mais novo fala que os pacientes vêm com 2 pés no peito com relação à conduta que quer que o médico tome, né? Em relação lógico, nós estamos falando de degenerativo, é bem mais comum em 4, 5. Mas, assim, 4, 5, a gente acaba tendo menos problema em relação às técnicas, né? Quando a gente vê o nível 5.1, que é um nível que a gente tem um problema de fixação muito pior, né? O sacro, a gente deixa o parafuso medular, por mais que bicortique não é um parafuso como num pedículo lombar. Eu fui por muito tempo adepto do TLIF, depois do MIS-TLIF, e um problema que eu tinha era a listese 5.1, muitos casos bonito no raio-x, reduzido, e às vezes a gente tinha algumas pseudoartrose, que foi para onde eu migrei para o ALIF, e hoje listese praticamente eu só faço por ALIF, e eu comecei pelo menos na minha mão, a ter um resultado muito melhor. O nível 5.1, ele é um nível complicado para TLIF, porque a gente tem aquela boca muito grande do disco lá na frente e um espaço muito pequeno atrás. Então, quando a gente começa a preparar o disco, se você vai colocar um cage pequeno, ele chega lá na frente, ele folga. Se você coloca um cage grande, ele arrebenta o platô na hora que entra. Então, muitas vezes eu fazia 2 cage reto, como se fosse um pliff, mas pelo corredor do TLIF, porque você conseguia anatomicamente encaixar um pouco mais. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a ter um resultado um pouco melhor do que com o TLIF. Como é que vocês veem esse nível 5.1? Porque é um nível que, às vezes, a gente, principalmente se você botar um queijo que ele entrar bonitinho atrás, ele vai ficar folgado lá na frente e a sua pega no sacro não vai ser das 10 mais como num nível mais alto, né? Como é que vocês veem esse nível 5.1? Eu acho que assim, a minha experiência é menor com a LIF, eu tenho começado a fazer, acho que é complicado porque a gente depende de outro colega para fazer, mas assim, se você pensar no cage, eu acho que os cages anteriores, laterais, realmente eles são melhores porque você coloca de forma mais anatômica. Na espondilolistese leve, não tem por que você usar esses hiperlordóticos, acho que anatomicamente você resolve. Então, eu acho que a cirurgia realmente é melhor em termos de cage fazer por via lateral ou via anterior, ou oblíqua, né? Vamos dizer assim. Só que aí você, em muitos casos, acho que você não tem uma fixação muito grande, paciente magro, e você consegue fazer o cage bloqueado, acho que a grande vantagem é não necessitar fazer a via posterior, botar parafuso por trás. Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, eu tenho tido como conceito hoje, mudando a história dos cages anteriores. Quando você faz o TLIF ele não é anatômico para L5S1. Não existe você conseguir colocar um cage anatômico. Então, na verdade, eu acho que ele é um apoio para poder sustentar a parte anterior. E aí tem que caprichar realmente na artrodese posterior, tanto nos parafusos como
na de enxerto posterolateral. Eu acho que essa é a grande diferença dos dois. Agrada o pós-operatório do Alif, né? Dói menos do que a via posterior. A única coisa é que ainda trabalha com coisa que a gente não está tão acostumado em termos de complicação. Quando a gente ouve falar de uma complicação por via anterior, a gente fica meio de orelha em pé, né? É uma coisa que eu faço ainda quando eu tenho que fazer TLIF, geralmente é na universidade mesmo que a gente não consegue sempre ter a LIF, na verdade nunca, só quando consegue uma doação. Eu tenho feito, depois da dissectomia, para L5, S1 em geral, né? Não só para listese. Mas eu tenho, depois de ter tirado bastante o disco, eu tenho colocado, moído o osso, com moedor mesmo. Isso. Aí eu coloco o osso e fico até vendo no raio-x, até eu vedar ali 1/3 daquela boca maior do saco, do 5-1. E aí eu deixo o meu cage no meio do corpo, mais ou menos, empurrando o meu osso. Então eu fico ali 2/3 com área de enxerto. Então isso é uma técnica que eu acho que ajuda um pouquinho no 5-1, porque aí você não precisa colocar um cage tão grande para chegar lá na frente, porque vai dar problema no platô, e ele pode ficar um pouquinho menor, mas ele vai ficar na parte um pouco no centro ali do disco, mas com toda aquela área da frente com enxerto ósseo, né? Então, é uma coisa que ajuda também aí. Tem se preconizado sempre colocar enxerto, né, do lado do TLIF, né? Para tentar fazer uma consolidação também fora do queijo. Eu acho que a hora que chegar um mineral ou uma coisa assim que a gente consiga comprovar, como, sei lá, o BMP, que estava utilizando bastante, ficou muito caro, mas aí teve alguns problemas de crescimento a mais aí do que o necessário, aí acho que qualquer técnica vai melhorar bastante, porque a parte de consolidação acho que vai ficar mais fácil para a gente. 5.1, em termos de TLIF, a gente pode encher tranquilamente de enxerto, porque a própria angulação de 5.1 é difícil você ter migração posterior do cage de 5.1, né? Ele é mais comum para cima, 4.5, 3.4, 2.3. Então, acho que ele acaba dando bastante segurança. Mas, na verdade, eu acho que é isso que eu falei mesmo, mas atrai bastante a solução que você está tendo com a via anterior, certo? Principalmente para L5S1. 4.5 é aquela história, tudo pode, a terra de ninguém, né? Mas eu não tenho feito standalone para listese, não, viu? Eu fixo percutâneo, na verdade, a minha artrodese vai ser anterior, e aí eu faço meio termo, eu não agrido a musculatura, não muito, pelo menos, fazendo percutâneo, mas eu aumento aquela estabilidade da minha cirurgia, né? Então, fico no meio termo aí. Eu faço muito pouco a LIF, eu só uso a LIF aqui para revisão. Aquela pseudartrose L5S1 que eu fiz TLIF e evoluiu com não consolidação, aí eu faço a LIF. A sacada que no dia a dia eu achei para resolver isso, eu tiro um pedacinho do end plate, principalmente de S1, para eu poder entrar de maior e aí ele dá o press fit lá na frente. Mas o segredo é o osso. É colocar bastante osso lá na frente, que a gente acaba, quando cola, chama de sentinela, né? A hora que forma aquela barra óssea lá na frente. E a sacada para colocar um cage maior é isso. Eu tiro aquele pedacinho do end plate ali para começar, então eu consigo entrar com um cage maior, e aí lá na frente ele dá uma ancorada para não ter que entrar com um cage pequeno. Você está com um cage pequeno, a chance dele voltar ou fazer pseudartrose é muito grande. O que eu falo sempre para os residentes também, o pessoal mais novo, é uma dica complicada, porque é mais arriscada, mas quando você pensa em TLIF, você precisa tirar muito disco. Acho que em qualquer tipo de cage, né? Tanto anterior também, o segredo acho que é tirar muito disco, porque você tira um material que não é consolidante, vamos dizer assim, né? E substitui por um arcabouço com enxerto ósseo. Então, é difícil o TLIF você tirar muito disco, porque aí você fica com medo de ir lá para a parte anterior, né? E causar algum tipo de lesão iatrogênica. Mas é fundamental tirar
disco. Tem que ficar limpando, até passar cureta e ficar tirando o disco, porque eu acho que é fundamental em qualquer tipo de queijo você fazer uma boa ressecção discal. O X-Leaf tem acho que tem uma sacada muito boa de retirada de disco, né? Ele consegue retirar bastante material e chega até o outro lado, né? Eu acho que isso é uma sacada bastante importante. Você tem feito o X-Leaf com monitorização ou sem monitorização local, René? Eu tenho pouca experiência com o X-Leaf, na verdade, mas eu acho que tem que fazer com monitorização, viu? É aquela história de abertura do meio do pessoas, quem teve a oportunidade de fazer via anterior e abria, afastava para trás o pessoas, né? E via aquela raiz, aquele bitelão da raiz nervosa que passa de L4, de L3, tem muito receio daquilo, né? Dizem que com essa diminuição da abertura diminuiu bastante a parestesia, né? Mas era uma complicação que a gente não estava acostumado com via posterior, né? É uma complicação nova. Vocês têm tirado enxerto de alguma outra parte para utilizar, ou vocês têm partido mais para o sintético? Eu faço uso raramente. sempre. Fala, Eduardo. Não, eu faço ilíaco sempre, para Alif, né? Agora, para Tilif, não, eu próprio pego a própria faceta que está ali na mão, né? E você usa trefino, o que você faz para não... Eu tenho um joguinho de trefina que eu mandei fazer, então eu pego a crista pro Alif, né? Tem que ser anterior, eu dou ali 3 centímetros atrás para fugir do cutâneo lateral, e exponho a tábua, e a minha trefeninha ela entra entre as tábuas e eu tiro o bloquinho de osso sem violar a tábua. Com isso, não tive infecção, hematoma muito pouco, que aí fica um buraquinho anatômico que você pega com o dedo e insere, então também dá menos hematoma, e infiltrando bem o periósteo. Tem paciente que você fala, eu sempre falo que vai doer muito ali, que vai esquecer da dor da cirurgia, mas ali vai doer muito. Põe o gato em cima do telhado, e alguns às vezes não dói, alguns dói bastante, mas em geral 2, 3 semanas já estão parando de reclamar e eles entendem que aquilo é o que vai garantir a cirurgia a longo prazo, né? Eu acho que não ter célula óssea é um negócio complicado, acreditar, ainda mais nesses enxertos que a gente tem aqui, né? Eu acho que tem que ter osso, não ter nada de osso é difícil. Então, o que eu não faço é ficar cavucando a crista, curetando, isso machuca muito. Então, eu tiro dou uma trefinada, o que saiu. Eu insero, acabou. Para um nível, eu consigo ali 70% de enxerto. Quando é 2 níveis, eu tento dar uma caprichada, pelo menos para tentar ali um meio a meio com um enxerto sintético. E eu acho que não dá para ficar sem osso, não. E aí você pega o sangue ainda ali, aspira aquele sangue da medula óssea para molhar tudo ali, o enxerto sintético, aí você tem que ter umas células vivas ali, né? A gente tem uns casos de reoperação que você abre e vê aquele monte de hidroxiapatita que vira uma pasta e não consolida nada, né? Então, hidroxiapatita... Fica igual o dia que colocou, né? Não tem nada, fica uma massa amorfa ali, né? Eu, como faço descompressões, geralmente, posterior eu faço compressões amplas, sempre sobra bastante osso para eu colocar de volta. Mas não tenho feito de rotina, não, tirar enxerto de ilíaco, não. Funcionar para tirar a célula tronco de ilíaco só quando você faz a trefina? Não, só funcionar, não... Tinha até um sistema, né, antigamente, se não me engano, não vou citar a marca comercial aqui, mas era uma almofadinha que vinha junto uma aspiração de crista para você molhar ele. Chamava Hillows, eu acho, se eu não me engano. E sem dúvida, é uma célula, é uma coisa viva que você vai colocar no enxerto, com certeza é válido, né? Mas eu acho que se você fizer uma incisãozinha bem caprichadinha ali na crista, sem violar a tábua, sem curetar, fazer uma coisa um pouco mais delicada,
Se tiver dor, vai ser transitória. E lembrar aí de fazer um pouquinho para trás da ponta, para você não pegar o cutâneo lateral, né? Para não dar uma neuralgia definitiva ali na face lateral da coxa, né? Eu acho que é válido. Eu não tenho me arrependido, não, mas assim, é uma cirurgia tão forte, né? Porque eu faço a life com osso e ainda fixo percutâneo. Então, realmente, pseudartrose eu não tenho visto, né? Eu acho que em termos de estabilidade, você dá uma estabilidade muito grande, você tem um tempo muito grande com o seu instrumental para ele não falir, e um osso muito bom para dar tempo de colar. Então, essa relação fica muito boa, né? Porque o paciente cai da escada, bate carro, acontece, se eles ficassem quietinho no pós, eu acho que se botar só os parafusos lá, tava tudo certo, né? Acabar colando mesmo, mas as coisas acontecem, né? Aqui a gente usa aquelas agulhas antigas de anestesista. Então eu coloco ela, enfio ela como se você fosse colocar a trefina, encravilho ela e aspiro quando eu preciso. Então aquelas velhas agulhas metálicas de anestesista ainda servem para alguma coisa. Até uma Jamie Shield mais fininha vai bem também, né? Quando chegou esses PRP aqui no Brasil, me doaram uns 15 kits para eu propus fazer uma experiência com esses kits e fazia a retirada de sangue, e aí eu colocava de um lado da artrodese, eu colocava enxerto com o PRP, e do outro lado não. Claro que depois ia misturando tudo, né, com o tempo, mas eu procurava colocar de um lado só. E aí eu acompanhei com tomografia para ver se tinha alguma diferença de crescimento ósseo entre o lugar que tinha PRP e o outro que não tinha. Diferença nenhuma. Tanto que o trabalho não foi para frente porque ia ferrar com o patrocinador, entendeu? Então eu nem apresentei. A experiência que nós tivemos aqui, a vez que nós usamos esses PRPs, é que dá uma inflamação absurda. Tive umas radiculites meio chatas de tratar pela inflamação que ele fazia no local. Se você pegar o BMP mesmo, né, o FDA não aprova para cervical, porque eles tiveram, assim, não só um problema local, mas davam uns inchaços em pescoço, davam umas alterações inflamatórias malucas ali, né? É um negócio que tem que tomar cuidado, né? Uma coisa para sair colocando volume grande em espaço pequeno que é perigoso, não é isento, não. Acho que uma boa decorticação é o melhor de tudo, né, para artrodesar, e tem que ter um pouco de célula óssea ali, deixar aquele sangue meio minando ali do osso, ali bem cruento, e tem que ter um pouco de célula óssea e uma estabilidade boa, né, aí eu acho que cola, né. E a listese, que é o que a gente está conversando hoje, é importantíssimo, né, é uma doença, ainda mais, como o Dr. René colocou, se você está artrodesando, é porque você está julgando que ela está instável. Se você não fizer uma carpintaria boa, uma estabilização boa, aquilo vai falhar. Renê, você tem alguma experiência com artrodese por endoscópica já? Calma. Estou começando a tirar disco. Mesmo estenose, eu acho que é um pouco complicado fazer. Eu acho que tem que ter muita mão para fazer estenose. Então, por enquanto, eu estou fazendo hérnia. Estou mexendo com disco. Não tenho. Eu acho que assim, a gente está conversando sobre artrodese, cage. Pô, a gente falando em botar cage maior, cage de maior estabilidade. Aí vai botar um cagezinho pequeno, por mais que você expanda, eu acho meio complicado pensar em artrodese, trocar uma endoscopia por uma artrodese com uma via um pouco maior e que não traz tanto problema, e que aí a chance de pseudartrose eu acho que é muito menor do que fazer tão minimamente. Eu acho que você pode fazer minimamente invasivo, mas não tão mínimo assim. Acho que o mínimo esbarra no resultado. Agora, para disco e para estenose rígida, né, estável, eu acho que é um método muito, muito interessante.
pessoal está fazendo para muita coisa, né? Eu acho que essas endoscopias para nível adjacente, por exemplo, eu acho que se o paciente tem assim, uma queixa muito específica, radicular, mas você tem que avisar que não sei quanto tempo vai durar. Em geral, eu acho que vai durar muito tempo. A gente vai chegar no resultado aí, daqui a pouco, de que acho que para nível adjacente, só se você não quiser fazer uma cirurgia, quiser fazer alguma coisa só para tirar a compressão. Mas a gente deve chegar à conclusão de que não vale a pena fazer para nível adjacente, a não ser que você tenha mais estabilidade. Mas se com estabilidade, eu acho que a gente vai chegar na conclusão que a endoscopia não é para nível adjacente. Concordo com você. Eu acho que você pensa direitinho, porque se está tendo degeneração estenosa é porque está instável. E se está instável, só descomprimir não vai dar o resultado. Concordo plenamente com você. Eu acho que se está instável, você tem que estabilizar. Não tem jeito. Como que vai ser essa estabilização aí é outra coisa. Mas eu concordo com você. Eu acho que nós estamos numa fase, não só no Brasil, mas no mundo, da superindicação da endoscópica. Achar que a endoscópica é milagrosa. E não é. É mais uma técnica com indicações e contraindicações como qualquer outra. Já que vocês citaram algumas frases célebres, é aquela máxima, né? No começo serve para tudo, depois não serve para nada, depois volta e serve para o que serve, né? Então tá por aí. Eu acho que já está refinando, já está começando a aparecer aquelas indicações que a gente realmente vê que ela é melhor do que a gente tem, porque o que eu acho que a grande vantagem é isso, né? Método concorrente, ok, cai muito naquilo de preferência, né? Eu acho que a grande indicação do método é aquilo que realmente ele é melhor, né? Por exemplo, eu gosto muito de micro, me dou bem com micro, não acho que as micros que eu faço são tão agressivas assim. Você consegue... Tinha uma época que eu conseguia pôr band-aid na micro com tubular. Depois eu comecei a abrir mais de novo, porque eu estava demorando 2 vezes mais para operar naquele buraquinho, e os doentes tinham mais dor, porque era muito mais tensão muscular. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Voltei a botar o tailorzinho lá, e opero mais rápido, com menos tempo de afastamento muscular, capricho no intradérmico lá, e acabou, ninguém vai reclamar. Agora, você pega uma hérnia foraminal mole, que com o micro você vai ter que desarticular a faceta, ou você vai ter que fazer um Wiltse, botar um afastador, abrir maior. Agora, se entrar com endoscópio, uma hernia mole, aguda, que você cai direto no forame sem ter que fazer absolutamente nada de ressecção, e você sabe que você vai puxar ela igual você vai puxar com micro, aí eu acho que é covardia você comparar os dois métodos. Tem o outro lado, você pega uma hérnia calcificada central, um doente com caldequina, tudo bem, tem gente que vai ter uma mão para fazer, mas esse cara, extremamente habilitado, provavelmente vai demorar mais do que uma pessoa boa com microscópio. Então, eu acho que são os dois extremos, assim, para comparar, né? Na minha opinião, a endoscópica ela veio para ocupar um lugar que é dela, que é exatamente o que você falou. É para aqueles casos em que a micro não resolvia e não vale a pena fazer uma artrodese, né? Nós já cansamos de ver artrodese de hérnia, que a endoscópica veio para ocupar esse pedaço aí. As outras técnicas continuam tendo indicação, e se tem instabilidade, a indicação é estabilizar. Seja por ALIF, L-LIF, OLIF, PLIF, TLIF, do jeito que você quiser fazer. Mas aí é conceito, você tem que estabilizar aquele segmento. Concorda, Renê? Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. E outra coisa, eu acho que está voltando, são os cages de titânio, né? Principalmente esses de malha de titânio, que tem sobrecrescimento ósseo. O cage de plástico, eu acho que tem seus dias contados. Primeiro pela consolidação. Ontem eu tive uma experiência dessa. Eu fui fazer uma paciente que chegou já operada, desbalanceada já de uma cirurgia antiga, com laminectomia, aquela fusão lateral, com listese, inclusive, e pseudoartrose.
Aí na primeira cirurgia dela, que foi há 3 anos atrás, eu refiz o Alif e eu ia refazer posterior. Estava até com parafuso de ilíaco na sala, mas a hora que a gente calçou na frente, ficou tão balanceado, tão corrigido, que eu abortei a veia posterior. Aí ela tinha, isso foi 4551. Ela tinha um 3-4 bom, um 2-3 bom e um 2 que já estava ruim. Só que ela não tinha muito sintoma do andar de cima, e ela já tinha um pouco de dor sacroiliaca, então eu vinha tratando ela paliativa, ela ficou bem, tinha uns períodos de dor, e agora no último ano ela descompensou esse L1, L2. Descompensou o disco mesmo, dor mecânica, uma dor mais alta, não tinha grande estenose. Eu pedi um acesso lateral, e como era um nível lá não contíguo, eu ia fazer percutâneo lá, não ia ficar muito bonito o raio-x, né? Ia ficar 4 parafusos lá em cima, um espaço e mais 6 embaixo, mas tudo bem, tecnicamente tinha 2 discos bons no meio, eu ia deixar. E aí eu coloquei 3 opções de marca, né, que a gente tem que colocar, e para minha surpresa liberou um que eu não conhecia, que é um sistema novo de titânio expansível, baita cage, cara. E a mesma coisa, a mulher ela só precisava de uma estabilidade. E como era um nível alto, uma paciente pequena, o menor cage, a gente furou o disco lá na lateral, ele deu aquele apoio de ring a ring, ficou uma bela de uma estabilização, parece um Alif, assim, porque cobriu tudo. A gente colocou um 22 e vazou para o outro lado direitinho, e não botamos cage alto, a gente começou eu botei um cage de 7, e a hora que expandiu o centro dele foi para 9 ou 10, deu um pouquinho de lordose só na frente, ficou muito bom. Eu falei, vou abortar de novo a via posterior. Tava com percutâneo e tudo, falei, acabou a cirurgia. Vou deixar ela no coletinho lá umas 6 semanas. Mas é isso, porque dá para confiar, porque a estabilização ficou muito boa e titânio vai integrar. O que não pode fazer com titânio, às vezes, é querer. E aí é uma crítica que eu tenho com descompressão indireta. Isso eu já tinha com o Tilif, inclusive para listese. Quando eu fazia Tilif aberto, em paciente mais velho, eu tive alguns casos, não de pseudartrose, mas de subsidência, de subsinence, né? Não existe esse termo no português. E o que acontecia? Como eu abri atrás e operei o doente por estenose, e por um acaso ela tinha uma listese também com dor mecânica, esses pacientes, como você abria bem atrás, ele fazia o subsinence, ficava com uma dor ali uns meses, aquilo entrava no platô ali, colava e não reclamava de dor mais. O problema quando você faz, por exemplo, uma estenose por lateral, ou mesmo por Alif menos problemático, porque você pode abrir tudo, até o ligamento, e descomprimir. Mas por lateral, que você está num eixo que não é o da descompressão do canal, e você aposta todas as suas fichas em distrair o ligamento, se você faz uma subsinence, não é que você perde a sua artrodese, você vai perder a sua descompressão. E então, quando você faz com cage de titânio, o titânio ele integra muito melhor que o pique. Só que ele é mais resistente que o osso, então ele faz mais subsinence. Então, esses cages alto para técnica, para fazer a descompressão, tem que tomar cuidado, você apostar a descompressão aí. Esse caso, por exemplo, eu resolvi correr o risco de não fixar, porque era titânio, eu botei um cage baixo, então não forcei o platô, dificilmente vai dar um subsinence ali. Mas se também der, o meu objetivo é só fundir, não vejo problema nenhum. Ela não tinha estenose, entendeu? Então, eu acho que é bem isso que a gente está discutindo, né? Primeiro a gente define conceito, o que a gente precisa fazer? É só artrodese? Não, é artrodese, descompressão? Eu posso confiar numa descompressão indireta? Né? Se você aposta todas as suas fichas numa descompressão indireta, eu acho que você tem que estabilizar atrás, porque se você perder, você vai perder a compressão, que como o Dr. René falou lá no começo do quadro, leva o paciente para a cirurgia. Enquanto ele tem dor lombar lá, 5, 10, 15 anos, ele vai tomando os remédios dele lá, fazendo as físio, evitando o que faz mal para ele. Agora, a hora que pega a raiz, ele não aguenta. Bom, acho que agora apareceu uma pergunta aqui, vamos ver. Não, só agradecer, né? O Renê que escreveu. Bom, o pessoal hoje está mais calado. O pessoal
acho que está meio com vergonha de perguntar aí. A aula do Renê foi bastante completa, mostrou São os cabelos brancos, doutor Renê, deu uma inibida na turma aí. O Renê mostrou todos os tipos de vias, de problemas. O Renê é um cara ideal para dar aula porque tem teoria e prática. Não é só teoria e não é só prática. É um cara que bate o escanteio e vai cabecear. É bom ter umas pessoas dessas para dar aula porque sabe a teoria, mas mostra no dia a dia aquilo que realmente faz a diferença, né, Renê? Como que se deve operar, o que indicar, o que não indicar, principalmente, e as artimanhas cirúrgicas, que no dia a dia é o que faz a diferença. Quando o paciente vai lá procurar a gente, ele não quer saber se você sabe a teoria, ele quer saber se você resolve o problema dele. E o Renê é um desses casos, é um cara que sabe muito e resolve bastante os casos. Eu acho que foi bastante boa aula, para mim, pelo menos, aprendi bastante. E, Renê, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo apoio que você dá à sociedade. E aí fica o fechamento com o Eduardo. Tá, joia. Gostaria de agradecer novamente ao doutor Renê. Obrigado, Hertinho, aí de novo. Infelizmente, hoje o Thiago acho que não conseguiu entrar. O Franz ficou um pouco também, estava em cirurgia para entrar agora. Todo mundo em emergência, mas deu tudo certo aqui. E agradecer aí os residentes que participaram, né, ficaram aí praticamente, saiu muito pouco aqui na fase de discussão. E agradecer aí o nosso patrocinador, Lifespine, de novo. E nós vamos voltar agora daqui a 2 semanas, provavelmente, dando tudo certo, já começando com o bloco de endoscópica, né, que o Hertinho está organizando aí, trazendo um pessoal com bastante expertise. Então, a gente vai anunciar em breve no nosso Instagram e nos grupos aí de WhatsApp, vocês vão estar sabendo aí em breve a próxima aula. Tá bom? Obrigado, então. Boa noite a todos. Obrigado, Renê, novamente. Obrigado a você. Valeu, Hertinho. Obrigado, gente. Um abraço. Vai Boa encerrando noite. aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.